E agora a gente fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que compartilhou um artigo que diz que a eleição no Brasil será seu próximo desafio. Essa postagem é naquela rede social, que se chama Truth Social, que é a rede do próprio Trump. E essa postagem afirma que as atenções agora se voltam para o Brasil, a potência política da região. A divulgação feita inicialmente pelo site americano Newsmax destaca que a próxima eleição presidencial brasileira poderá se tornar a disputa mais importante do hemisfério. Dani, você escreveu sobre isso, na sua coluna no UOL hoje, sobre Trump aí já mostrando total disposição para interferir na eleição presidencial aqui do Brasil. Eu conversei com um dos principais negociadores da seara internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma figura que ajuda o Lula a formular os pronunciamentos que faz para fora, ajuda o Lula a formular as pautas de reunião com líderes mundiais, inclusive com o próprio Donald Trump, que está participando das conversas diretamente com o governo dos Estados Unidos sobre o tarifaço e outros temas, Na conversa ontem, uma longa conversa, essa fonte foi explícita, disse que com o Flávio está evidente que Donald Trump vai tentar interferir na eleição brasileira e que isso que a gente está vendo agora é só o começo. Para contexto, o site que produziu a reportagem utilizada por Donald Trump para anunciar seu desafio de, direcionar a eleição no Brasil é um site que concorre com a Fox News em termos de governismo, E concorre assim, um patamar mais fundo do que a própria Fox News, conhecida pelo apoio público que dá ao presidente dos Estados Unidos, nas redes e nas reportagens que faz, inclusive divulgando informação sabidamente falsa, desinformação ou, em inglês, fake news. Bom, esse site fazia uma análise sobre a vitória de um radical de direita na Colômbia, El Tigre, e dizia, a partir de agora, então, o desafio é o gigante do hemisfério sul, o Brasil. E Trump republicou isso, foi a cereja no bolo, de um bolo já bastante indigesto para o Brasil, marcada ali uma mudança de posição de Trump em relação ao governo e ao presidente brasileiro, ele que vinha elogiando Lula, dizendo que teve uma ótima química, que o Lula era um tough guy, ou seja, um lutador, um fighter, termos que o Trump gosta muito, se encontrou com Eduardo e Flávio Bolsonaro na Casa Branca, voltou com a ideia de taxar o Brasil por causa do PIX e de sua política de desmatamento, justo ele, que tem o Fury Baby, Perfuri Baby como um mote de sua campanha, falando aí de exploração de petróleo, que está ali hoje se regozijando de todos os barris de petróleo que está tomando da Venezuela e mais, Diz que a Venezuela pagou pela ação que ele fez de subtrair Nicolás Maduro. Está pagando como? Está pagando com petróleo. Trump também, Mauro, além de ameaçar o Brasil com um novo tarifaço, colocou ali na testa do Comando Vermelho e do PCC para os Estados Unidos, a pecha de organizações terroristas internacionais, o que em última instância autoriza os Estados Unidos a fazerem inclusive incursões militares em território brasileiro, como eles fizeram em águas, por exemplo, internacionais na costa de países como a Bolívia, A gente tem ainda aí, agora para frente, a possibilidade de, no dia 15 de julho, haver a decretação de novas sanções. Vai haver ainda um cerco à integridade do sistema eleitoral, A previsão do Palácio do Planalto é que Donald Trump vai começar a questionar a nossa bonitíssima urna eletrônica, com base em quê? Vozes da própria cabeça, as mesmas vozes que fizeram ele criar um novo integrante para a família Bolsonaro, o Bolsonaro Júnior, que está preso, porque estava bem nas pesquisas. Não existe Bolsonaro Júnior, não tem nenhum Bolsonaro preso a não ser o próprio pai, mas veja, a prisão está lá para ele de boa, já até que a arminha ele conseguiu pedir para consertar. E, por óbvio, também o único que está bem nas pesquisas é o próprio Flávio Bolsonaro, está livre, leve e solto. Por falar no Flávio, vocês veem aí a possibilidade de mais uma jogada casada entre o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, que estão lá nos Estados Unidos articulando? O Flávio Bolsonaro tá dizendo que vai aos Estados Unidos para participar de uma audiência pública sobre a questão das novas tarifas
que o Donald Trump está ameaçando impor ao Brasil e que ele iria a essa audiência pública para pedir que essas tarifas não sejam impostas. Vocês veem a chance de mais uma jogada casada e de o governo americano recuar nas tarifas para que o Flávio Bolsonaro possa dizer que foi por causa do pedido dele? Quem começa? Pega quem? Pega quem? Quem pega? Eu pego. Foi mal. É que eu escrevi sobre isso também na coluna. O Palácio do Planalto ficou meio assim, porque o Flávio Bolsonaro não só falou, olha, estou me inscrevendo, eu vou lá fazer a minha parte. Gente, tarifaço tem nome e sobrenome, Eduardo Bolsonaro. Se você quiser mais nome e sobrenome, tem Jair Messias Bolsonaro, que está inclusive no primeiro parágrafo do comunicado do primeiro tarifaço, da primeira medida de sanção, inclusive aplicação contra a magistratura brasileira, publicada pelo presidente dos Estados Unidos. Mas ainda assim o Flávio Bolsonaro sentiu que pegou mal, né? Atentado à economia nacional, afeta o setor produtivo nacional, o empresariado detesta, enfim, o agro, né, sai muito prejudicado, então ele tá lá fazendo essa espuma. Dito isso, ele ainda fez o governo Lula não, o governo Lula, em vez de fazer a parte dele, não tá participando. E aí a fonte, eu vou até abrir aqui a coluna, porque a aspa da fonte é muito boa. A fonte disse, Daniela, veja, audiência pública é para trazer entidades privadas e sociedade civil para uma mesa de discussão sobre determinado tema. O Flávio sabe disso, porque ele é senador. Estado conversa com Estado, governo conversa com governo. Detalhou as 2 reuniões bilaterais que já foram feitas com o Green, que é o enviado dos Estados Unidos para os assuntos de tarifaço, assuntos comerciais novas acontecerão até o dia 15 de julho. Aí ele disse, isso não é uma brincadeira, não é jogo de plateia, não é coisa para eleição. Isso é uma medida que tem impacto sério sobre o cenário econômico, sobre o setor produtivo e sobre a vida, o mercado nacional. Então, assim, não é que o governo está inerte, o governo está sentado na mesa com os Estados Unidos há vários e vários meses. A minha dúvida, Carla, apesar disso que a Dani falou, né, uma audiência pública, qualquer pessoa, teoricamente, pode ir lá, se inscrever e falar e levar seus argumentos. E, ao mesmo tempo, o governo vem negociando em nível de ministérios, enfim, em alto nível. Só que não tem imagem dessas negociações do governo e o Flávio Bolsonaro pode fazer uma imagem dele ali falando na audiência pública e usar isso. Quer dizer, a gente está falando também um pouco da percepção que as pessoas vão ter sobre tudo isso. A gente tem visto algumas pesquisas que de fato colam o nome do Flávio Bolsonaro ao tarifaço, de Flávio, de Eduardo, de Jair Bolsonaro. Queria te ouvir também. Claro, e a imagem que ele vai usar vai convencer os bolsonaristas, né? Eu acho que assim, se a gente recapitular, ele tirou primeiro aquela foto com o Trump, passou 1 ou 2 dias até o Trump se manifestar. E aí, enquanto eles estavam celebrando, veio o tarifaço que pregou neles, e aí fica muito difícil de tirar, Mauro. Ele vai fazer essa foto, que seja essas falas, mas, como você falou, como a Dani falou, o governo está agindo nas esferas que tem que agir. Então, caso consiga barrar, né, essas tarifas, o governo vai também mostrar que fez o seu trabalho. E o Flávio vai ter o discurso e a narrativa dele. Mas eu só quero dar uma informação, porque eu sei que a gente está com o horário corrido e acabou de chegar aqui uma informação do Lucas, que está lá na Alvorada. O Jacques Wagner saiu do Alvorada agora há pouco e a informação que a gente está apurando ainda, mas que temos até o momento, é que ele deve seguir para o Senado. Então, talvez conversou com o Lula e vamos ver se depois vai conversar com a Alcolumbre. Mas parece que fizeram, inclusive, uma foto dele saindo do Alvorada agora há pouco, Mauro. Então, pode ser que a gente tenha alguma informação aí antes do jogo, quem sabe. A informação aí que a Carla está trazendo para a gente de que, de fato, houve o encontro entre o presidente Lula e o senador Jacques Wagner. Os dois se encontraram no Palácio da Alvorada. Agora há pouco, Jacques Wagner deixou o Palácio da Alvorada. A informação que a gente tem é que ele seguiu para o Senado. A gente aguarda novos desdobramentos, novas informações para saber do destino de Jacques Wagner, se continua à frente da liderança do governo no Senado ou não.